Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, segunda-feira, hoje é dia 10 de abril e a gente vai comentar sobre o Shanghai Fork que a gente vai ter aí na rede da Ethereum. Vai acontecer dia 12 essa semana. Então a gente sabe que um evento como esse, a gente terá especulações se o mercado vai para cima ou se o mercado vai para baixo. Quando a gente teve exatamente o fork ali do Demerge, a gente teve o preço indo para baixo e uma assertividade que a gente teve no mercado foi simplesmente trocar os nossos Ethers por BTC para a gente se proteger daquele momento. Foi uma boa troca, foi um trade muito valioso naquele momento. Eu mais ou menos fiz 13% de valorização dos meus Ethers, ou seja, consegui diminuir o custo médio dos meus Ethers em 13%, e eu vou falar qual que é a minha expectativa para o Shanghai, que a gente vai ter aqui essa semana, beleza? Então hoje a gente vai fazer análise on-chain, a gente vai fazer análise on-chain do Ether também, a gente vai comentar sobre o mercado, e a gente, no final, vai falar do curto prazo também no Price Action, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele também está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto para a gente avaliar aqui, quando a gente fala do Ether aí, o que a gente mais vai ter nessa atualização vai ser a data de liberação dos Ethers que estão em stake. Essa liberação, ela não vai acontecer 100% de uma vez. Todo mundo que colocou seu Ether em stake vai conseguir sacar e simplesmente vender, liquidar essa posição. Não vai ser dessa maneira. As pessoas vão poder sacar parcialmente, tá? Ainda não está muito claro como que vai ser esse parcialmente, se você vai conseguir sacar uma porcentagem, se são as pessoas mais antigas que vão conseguir sacar. Pode ser até que isso já esteja mais claro, mas eu ainda não sei. Ainda não encontrei nenhuma informação falando como que será essa programação. Mas o que a gente tem? Cara, esse gráfico aqui ó, na frente, a gente tem esse histograma aqui embaixo, que é exatamente os dias. Cada barra dessa daqui ó, é um dia com volume de Ether que foi colocado em stake. Então olha só, a gente vê que teve um grande volume de Ethers entrando em stake lá no comecinho, quando a gente começou com a implementação do Ether em stake. Depois a gente teve um segundo volume ali, quando o Ether estava valendo $3.000. Isso daqui foi antes da gente ter todo o crash, antes da gente ter Luna Foundation quebrando, antes da gente ter 3AC quebrando, antes da gente ter todo o crash dentro do mercado. E recentemente, quando a gente olha aqui para esse ano, a gente teve ali em março também um alto volume de Ethers entrando em stake. E as barras aqui ó, do histogramas que estão verdes são os Ethers que estão no lucro. As barras que estão em vermelhas são os Ethers que estão no prejuízo. Essa linha roxa aqui no meio é exatamente a porcentagem. Se a gente olhar para a linha roxa, hoje a gente tem 48% dos Ethers em stake no lucro, ou seja, 62% dos Ethers que foram colocados em stakes, eles estão no prejuízo. E aí, é exatamente aqui que tem um ponto onde a gente cria duas narrativas. Algumas pessoas acreditam que a gente vai ter, quando a gente tiver essa liberação dos Ethers, as pessoas vão vender nos seus ativos. E a outra narrativa é que não. Quando a gente tiver a liberação da data dos Ethers, a gente vai ter novas pessoas entrando dentro do mercado. Já expliquei isso daqui para vocês, aqui dentro do canal, qual que é a minha visão sobre isso, como que eu pensaria desse sentido, que eu ficaria mais confortável em colocar os meus Ethers em stake caso eu tenha a data de liberação. Então sim, para mim, para Gui Teles, nesse caso, após o Shanghai Fork, seria mais fácil eu colocar meus Ethers em stake. Não vou colocar, mas seria mais fácil do que sem a data de liberação, beleza? Então a gente vê que primeiro tem bastante Ethers em stake, a gente está vendo que a maioria dos Ethers, elas estão no prejuízo, e vendo isso daqui, vendo toda essa movimentação, entendendo que, olha só, o maior volume que a gente tem de Ethers colocado em stakes, eles foram daqui para trás, ó, a gente pode considerar ali, ó, de agosto de 2020 para trás, foi aonde a gente teve o maior volume de Ethers colocado em stake. E veja que desse maior volume, a maior parte
dele está no prejuízo, ou seja, o cara colocou o Ether dele no stake, ele viu um bear market acontecendo, ele viu desvalorização do seu ativo, ele está no prejuízo nesse momento, e a gente sabe que quando as pessoas estão no prejuízo, elas tendem a vender menos, ao menos que você seja um mão de alface. Se você é um mão de alface, você não consegue segurar prejuízo na carteira mesmo. Só que o comum, todo mundo entra no mercado para lucrar. Todo mundo entra no mercado financeiro para multiplicar dinheiro. Então, o mindset de todo o investidor é coletar lucro. As pessoas não tendem a coletar prejuízo, só coletam prejuízo em caso de panic sell, em caso de capitulação ou em caso de mão de alface, que simplesmente não consegue rodar um ativo, não consegue fazer um custo médio, não consegue fazer novos aportes, a pessoa dá all-in simplesmente ali, quando o mercado cai, ela acaba realizando prejuízo. Então, essas pessoas, elas que colocaram o Ether em stake, elas são pessoas maduras já dentro do mercado, porque elas viram a queda, elas conseguiram absorver todo o emocional e, nesse momento, a gente ainda tem essas pessoas no prejuízo. Então, esses caras, eles não têm incentivo nenhum para eles poderem vender o Ether. Se o Shanghai Fork acontecesse aonde, cara, 80% dos Ethers colocados em stake estivesse no lucro, tivesse com 2x de lucro, por exemplo, cara, provavelmente a gente teria sim uma venda massiva desses ativos. Só que a gente não tem incentivo nesse momento para a gente ter essa venda massiva dos ativos. Se a gente olhar para o Realized Price, exatamente dos Ethers que estão colocados em stake, Realized Price vai ser o preço médio dos Ethers em stake, a gente vê que o preço médio dos Ethers em stakes é de $2.100. Esse seria o valor justo médio pelo preço do Ethers que estão colocados em stake, ou seja, as pessoas que colocaram seu Ether em stake estão exatamente num prejuízo. Então, não tem por que a gente se preocupar nesse momento com uma distribuição, um despejo na rede, por exemplo, quando a gente tiver a liberação dos Ethers. Eu estou olhando para o Shanghai Fork como uma atualização que ela vai impulsionar o preço para cima. Existe uma narrativa muito grande no mercado que é: compre no boato, venda no fato. E como que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma: se o fato for algo positivo para o ativo, por exemplo, The Merge. The Merge era uma atualização que seria positiva para o ativo, porque todo mundo tinha uma narrativa de positividade em cima do The Merge. Então, você comprar no boato e você vender no fato é uma ótima estratégia. Quando a gente olha para o Shanghai Fork, é um pouco diferente, porque o fato as pessoas estão olhando com maus olhos, as pessoas estão olhando com negatividade. Por que elas estão olhando com negatividade? Porque estão achando que vai ter despejo assim que os Ethers forem liberados. Então o fato é negativo. E aí, essa narrativa, compra no boato, venda no fato, ela também funciona, só que de uma maneira inversa, ou seja, a gente está exatamente com um fato negativo, então tem a probabilidade do ativo ir mais para cima, diferente do The Merge. Do The Merge a gente tinha o fato positivo, a gente tinha a probabilidade do ativo ir mais para baixo. Então, vendo toda essa situação acontecendo agora, usando essa narrativa e vendo o que tem de Ether em stake que eles estão no prejuízo, eu acredito sim que o Shanghai Fork vai jogar o preço do Ether para cima. Quiçá vai fazer com que a gente rompa os $2.000. Os $2.000 é um ponto-chave dentro do Ethereum. A gente vai olhar no Price Action hoje, vai ver que é uma grande resistência que a gente tem. Só que para mim o Shanghai Fork vai dar essa impulsionada sim. Com o Shanghai Fork a gente pode ter o rompimento desses $2.000, beleza? Isso é o que eu estou esperando pro Ether. Se a gente considerar ainda que o saldo dos Ethers nas exchanges, cara, tá cada vez menor. Olha só, hoje a gente tem um patamar de 15% do supply circulante somente dentro das corretoras. A gente pode ver que esse valor já chegou a ser o dobro, 30% do supply de Ethers ficou nas corretoras. Hoje a gente tem 5%, cara, isso é 15%, isso é muito pouco do supply circulante. Beleza? Se a gente olhar para o NPL do Ether, a gente vai ver que o Ether bate fase de capitulação, a gente está em fase de esperança, ainda não entramos em fase de otimismo, o BTC já entrou em fase de otimismo, mas o Ether ainda não.
Isso é muito bom, porque a gente tem um longo caminho ainda pela frente para poder trilhar. A gente bateu capitulação, a gente bateu os $800 ali. Para mim, os $800 foi o fundo do Ether. Não acredito que a gente vai voltar no Ether. Para mim, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai comprar mais. Quem não comprou vai ter que colocar mais $1.000 agora se quiser comprar na data de hoje, porque hoje o Ether custa $1.800, beleza? Não tenho compra a $800. A minha compra mais barata que eu fiz no Ether foi a $1.000. Bom, e para a gente continuar aqui, vendo o valor travado dentro da rede da Ethereum, a gente vê que o valor travado dentro da rede, ele ainda está um valor baixo, tá? A gente sabe que isso é muito bom para a rede, tanto valores travados em DeFi, quanto a utilização de NFT também. A gente sabe que são duas coisas que movimentam muito a rede da Ethereum. E essa movimentação, hoje, ela gera queima. E com essa queima, a gente tem o Ether cada vez mais se tornando deflacionário. E a gente não está tendo isso nesse momento. A gente vê o preço subindo sem esses dois drivers. É muito bom. Significa que só os investidores estão com apetite para jogar o preço para cima. Quem dirá quando a gente tiver a utilização agressiva de DeFi, quando a gente tiver a utilização agressiva de NFT também. Então, ver o preço subindo e ver que o TVL ainda está abaixo do ativo, isso é muito bom, porque nos diz que a gente ainda tem bastante drive para poder subir, para a gente ir lá para cima, beleza? Então, vendo disso daí, olhando para tudo, acredito que o Shanghai Fork vai sim jogar o preço do Ether para cima. Hoje eu estou mais posicionado em Ether do que em BTC, diferente do The Merge. Do The Merge eu estava bem em BTC e bem pouco em Ether. Nesse momento estou mais em Ether e menos em BTC, porque estou vendo essa narrativa de que o preço do ativo vai ir para cima. Beleza? Bom, se a gente olhar para o BTC aí, para a gente entender do ciclo do mercado também, obviamente a gente olha para o Ether, a gente analisa tudo isso, mas quem dita o jogo aqui é o BTC. O BTC é quem manda no ciclo do mercado. Quando a gente olha para o BTC, a gente vê que temos várias confluências nesse momento de que a gente está tendo uma alta saudável. Aqui, ó, se vocês repararem o histograma aqui, ó, ele tá um azul mais escuro, né? Deixa eu só tirar esse azul claro aqui, só para a gente ficar mais visível. Olha só, a gente tem um azul, um cinza aqui, ó, mais escuro. O que que significa esse cinza mais escuro? Esse cinza aqui significa que de 8 métricas que a gente tem dentro da análise on-chain para poder indicar a saúde dos movimentos, as 8 métricas estão considerando que a gente está com uma alta sustentável. Se eu colocar o azulzinho claro aqui, esse azul claro é 5 métricas das 8. Isso daqui a gente usa só para entender se o ativo ele está subindo com consistência, se ele está subindo de maneira saudável. Já comentei com vocês que, cara, cada fase do ciclo a gente tem que usar um tipo de indicador em específico. A gente usou muito indicadores de capitulação. Faz tempo que vocês não me vê falando sobre indicadores de capitulação, indicadores de formação de fundo. Por quê? O fundo já foi batido, a capitulação já foi batida, a gente já achou essa capitulação. Hoje, o que a gente analisa é a saúde do movimento, para ver se o movimento está indo saudável, se a gente ainda tem gás para continuar subindo, ou se não, ou se essa alta que a gente já teve, ela já foi esgotada. E quando eu olho para esse indicador aqui, ele é só um aglomerado, tá? De vários indicadores, vou comentar dos indicadores soltos aqui, mas ele é um aglomerado só para a gente ter uma visualização clara aqui de como que nós estamos. Então tá vendo? Aqui a gente tem a barrinha rosa, azul, amarela e verde. Isso daqui são as 4 categorias de indicadores que estão apontando saúde dos movimentos. E quais são esses indicadores? Cara, aí a gente pode entrar em algum deles aqui só para mostrar para vocês. Um dos primeiros indicadores ali que faz parte das barrinhas verdes é exatamente a gente olhar para a média de 200 dias. A gente vê que a média de 200 dias está abaixo do preço, ou seja, vários e vários traders usam a média de 200 dias para simplesmente montar o seu setup. Qual que é o setup, cara? Compra acima da média, vende abaixo da média. Cruzou a média para cima? Comprou. Cruzou a média para baixo? Vendeu. E vários players usam esse setup. Então, se a gente olhar para uma maioria
maioria dos traders, a gente vai entender que a mentalidade dessa maioria é em ponta compradora nesse momento, porque a gente já cruzou a média de 200, a gente ainda fez um pivô de alta em cima dessa média de 200, então tem vários players olhando para isso. Uma outra média da categoria dos amarelos ali é exatamente a gente saber a movimentação de novos endereços ativos dentro da rede, novas pessoas chegando, novos endereços sendo criados na rede do Bitcoin. E olha só, quando a gente olha aqui para a média de 30 dias, que é a vermelha aqui, a azul é a média anual, tá? E esse daqui, essa cor mais rosada aqui, é a diária. A gente vê que a média dos últimos 30 dias, ela tá bem acima, principalmente ela está acima da média anual, e hoje a gente tem novos endereços ativos maior do que a gente teve no nosso topo de complacência ali do ciclo, do nosso all-time high. Então isso daqui é um dos indicadores daquela região amarela aqui que eu mostrei para vocês, beleza? Então a gente tem isso se movimentando. Quando a gente olha para as taxas coletadas dos mineradores, a gente vê que os mineradores estão começando a coletar mais taxas nesse momento, ou seja, isso é bom também, mostra uma utilização da rede quando a gente tem coletas de taxa dos mineradores e também mostra uma saúde para os mineradores. Hoje eu não me preocupo muito com os mineradores porque eles só detêm 11% do supply, maior parte do supply está na mão do long term holder, 70 e poucos por cento, então eu me preocupo mais com o long term holder nesse momento do que com o minerador. Existem momentos e momentos. Obviamente o minerador é uma peça-chave? Sim, é uma peça-chave. Ele pode impactar o preço para baixo? Sim, ele pode impactar o preço para baixo, mas nem tanto. Se ele só detém 11% do supply, cara, o long term holder ele pode afetar o mercado muito mais do que o minerador. Então hoje, nesse momento, eu não me preocupo muito com o minerador, mas eu olho para as taxas coletadas pelo minerador só para a gente entender se está tendo utilização ou não da rede. Esses dois gráficos amarelo aqui que eu estou mostrando para vocês é gráficos de utilização, demanda pelo ativo. Isso daqui vai constituir essa categoria de demanda, atividade da rede em momento saudável, beleza? E aí, se a gente olhar para mais um indicador, que mais que nós temos aqui? A gente tem também indicadores de acumulação, como está o processo de acumulação dos investidores, em que patamar nós estamos, se estamos em patamares onde a gente tem mais players acumulando ou se a gente tem mais players distribuindo. Hoje a gente vê que a gente tem mais players acumulando os ativos, tem mais players seguindo, rodando o ativo na sua carteira. A gente ainda está longe de bater múltiplos de topo, né? Múltiplos de topo vai estar lá por volta dos 3.5. A gente, cara, tá só no começo disso daqui, tá ali por volta do 1.2. É uma das métricas azuis que fazem com que a gente tenha esse sinal azul aqui nesse gráfico, beleza? E mais um gráfico aqui para a gente olhar do azul é exatamente o Realized Profit and Loss, ou seja, se as pessoas estão com mindset de realização de prejuízo ou se elas estão com mindset de realização de lucro. Olha só, a gente tem um longo período de capitulação desde quando a Luna Foundation quebra no mercado, o mindset de todos os investidores que estão movimentando naquele momento é de realizar prejuízo. E lembra que eu comecei o vídeo falando com você que todo investidor que entra no mercado financeiro é para multiplicar capital e que ele só multiplica em algumas circunstâncias? Quais são essas circunstâncias? Panic sell, capitulação, desespero. Somente perante a esses sentimentos a pessoa realiza prejuízo, ou se ela é um mão de alface, mas o mão de alface ele vai estar presente no ciclo inteiro, mas no geral considere esses sentimentos, e a gente vê que o sentimento já reverteu, cara, a gente já não tem mais esse sentimento das pessoas com pânico, com medo, com desespero. As pessoas estão mais otimistas, mais gananciosas, mais olhando para a realização de lucro e não realização de prejuízo. Isso daqui, nessa fase do ciclo que nós estamos, falei para vocês que o BTC entrou em fase de otimismo, é muito bom a gente ter esse otimismo e as pessoas realizando lucro. Sim, é muito importante que a gente tenha esse tipo de sentimento nesse momento. Esses sentimentos, esses mesmos padrões em uma região
de euforia do mercado, cara, isso é complicado, isso é tiro no pé, isso é preocupante. Sim, quando a gente chegar nessas regiões, a gente tem que ficar alerta para esse tipo de movimento, mas não nesse momento. Nesse momento, é muito bom que a gente tenha esse tipo de sentimento, sim, para mostrar que os investidores estão acreditando naquele ativo, estão confiantes no ciclo daquele ativo e que estão simplesmente colocando aquele ativo para baixo, beleza? Então a gente se debruçou aqui um pouquinho em cima de métricas, só para mostrar para vocês esse indicador aqui. Por que eu não falei somente do indicador? Cara, tem um zilhão de fórmulas matemáticas aqui para colocar todos esses indicadores em um só. Esse indicador aqui não foi criado por mim, tá? Esse indicador aqui foi criado pelo Checkmate, que é um dos analistas on-chain dentro da Glassnode, um cara bem foda mesmo, e ele juntou todo mundo aqui só para ficar de uma maneira clara e visível aí para todo mundo. Só que como eu não gosto de gráfico bala de prata, eu não gosto de olhar para um gráfico, para um indicador e decidir compra ou venda porque o indicador está falando. Eu não gosto de fazer isso, por isso que eu decidi abrir algumas métricas para mostrar para vocês o que contém dentro desse indicador. Esse indicador está simplesmente resumindo para você tudo que eu venho falando com você, tudo que a gente vem analisando. Média de 200, o número de endereços ativos, como que tá os holders, como que tá o supply and profit, como que tá o shopper, todo mundo resumido aqui e colocado em uma única tela. A gente consegue fazer isso, cara, com vários e vários indicadores. A gente pode criar esses indicadores aqui dentro da Glassnode e simplesmente colocar vários indicadores na nossa frente para a gente conseguir resumir momentos de mercado e isso vai facilitar muito o nosso dia. Olha só, quero só mostrar aqui para vocês, tem um indicador que ele foi criado exatamente por mim, que é o indicador aonde eu junto algumas métricas também para poder mostrar se a gente está em região de topo, se a gente está em região de fundo do mercado. Esse indicador que eu mostrei para vocês do Checkmate, ele é um indicador só para mostrar ali a saúde, como que está o movimento em um determinado período. Só que você consegue resumir vários indicadores e colocar tudo na sua frente. Qual que é a importância disso daqui? A importância é você saber ler as informações por trás e não tomar uma decisão porque alguém criou um gráfico e simplesmente postou na sua frente e falou, aqui é região de fundo, aqui é região de compra. Olha só, esse indicador foi criado por mim. Regiões vermelhas são as fases de capitulação, são as fases de aporte dentro do mercado e as regiões verdes são as fases de venda no mercado, as fases de distribuição. E isso daqui é o indicador, obviamente, que eu criei para dentro da comunidade on-chain. Vocês aqui no YouTube não têm acesso a esse indicador, mas só para mostrar para vocês como eu resumi. Usei várias informações também aqui dentro, MVRV, Supply, NUPL, simplesmente para a gente poder entender em que fase do ciclo nós estamos, para a gente conseguir tomar uma decisão de compra ou de venda, beleza? Bom, então essa foi a nossa análise on-chain. Bora passar para o Price Action só para a gente ver o que está acontecendo aqui no curto prazo. Se a gente olhar para o BTC no curto prazo, claramente a acumulação não. A gente está tendo lateralização aqui dentro, né? A gente está dentro de um triângulo simétrico. Triângulo simétrico, a gente sabe que a probabilidade dele romper é para qualquer um dos lados, porque a gente tem a mesma distribuição nas forças, tanto para alta quanto para baixa. Se a gente olhar para o RSI ele rompeu uma linha de tendência de baixa que a gente tinha aqui. Aparentemente o RSI ele está voltando para confirmar esse rompimento. Se o RSI confirmar esse rompimento, se segurar aqui e fazer um pivô de alta em cima dessa linha, a gente pode ter o RSI nos antecipando que o rompimento desse triângulo vai ser para cima. Mas, sem querer prever o futuro, a gente consegue ver que o final desse triângulo, ele vai ser exatamente dia 14, ou seja, a gente tem até o dia 14 para o preço continuar lateral, continuar se espremendo aqui dentro, mas depois do dia 14, o preço ele vai tomar uma decisão, ele vai tomar uma direção, ou para cima
ou para baixo. A gente sabe que a volatilidade está baixa, a gente veio analisando isso nos últimos períodos, então eu vejo que assim que ele sair de dentro do triângulo, ele vai dar uma porrada, e essa porrada ou vai ser para baixo ou vai ser para cima. Olhando para o RSI, eu acredito que essa porrada vai ser para cima, e ainda mais se a gente der um zoom out no gráfico, se a gente olhar, por exemplo, para um gráfico mais extenso, né? A gente pode olhar para o diário aqui para entender o que está acontecendo dentro do semanal, mas olha só, dentro do semanal, isso daqui pode ser uma bandeira de alta, pode estar nos antecipando que a gente vai fazer um rompimento para cima, beleza? Eu não entro no ativo nesse tipo de movimentação, por mais que eu esteja acreditando que o rompimento vai ser para cima, eu não entro nesse tipo de movimentação, eu só entro em pullback, então eu só entraria hoje no BTC caso o BTC fizesse um pullback. Inclusive, eu estou de olho para fazer novas compras. Sim, fiz caixa dentro dessa região e quero colocar esse caixa de volta caso a gente venha fazer retrações, caso a gente volte para 25, 24 e 23. Eu sei aonde vai parar? Não sei aonde vai parar. Então, eu monto uma estratégia para os 3 cenários. Gosto mais de comprar dentro de 0,5, 0,6, 1,8 de Fibonacci, só que em um gráfico diário, quando a gente tem movimentações muito fortes de alta, geralmente o mercado só volta até 0,382. Então a gente dá all-in 0,382? Não. A gente fica esperando 0,618? Também não. A gente monta uma estratégia, cara. Ou você pode fazer entradas parciais, entrou em 35, se você está confiante na alta, entrou em 0,5 e aí entra mais um pouco em 0,618, isso se você está confiante na alta. Se você não está confiante na alta, simplesmente aguardar candles de reversão. Bateu 0,382, fez candle de reversão, entrada, stop abaixo do candle de reversão. Perdeu essa região? Ok, estopa. Bateu em 0,5, fez candle de reversão, entrada, aonde está o stop? Abaixo do candle de reversão. Perdeu essa região? Estopa, não tem problema. E aí você vê se ele vai segurar em 0,618. Se em 0,618 ele perder o candle de reversão, aí sim já reverteu a movimentação, a gente está entrando mais em uma tendência de baixa porque a gente está perdendo toda a retração de Fibonacci. Uma retração de Fibonacci até 0,618 está super saudável, está super tranquilo, a gente continua com consistência apontando para cima, continua em tendência de alta, beleza? Então isso que eu tô olhando para o BTC, só entraria se fizesse pullback, mas olhando para o curto prazo, eu acredito que a gente não vai dar esse pullback, que a gente vai fazer esse rompimento para cima, tá? Isso daqui é só uma opinião, eu acredito que vai romper para cima. Tem pessoas que gostam de falar que, cara, pode ir para baixo, pode ir para cima, realmente ele pode ir para ambos os lados, mas eu não gosto de ficar em cima do muro, eu gosto de tomar uma decisão. A minha decisão, a minha opinião, é isso daqui vir para cima, beleza? Isso do price action do BTC. Se a gente olhar para price action do Ether, olha só, o Ether ele já tem uma estrutura um pouco diferente do BTC. A gente tinha um triângulo aqui, né? Nessa formação aqui, a gente tinha um triângulo ascendente, a gente fez um rompimento e a gente fez a confirmação desse triângulo ascendente. Ou seja, o Ether está confirmando no curto prazo o rompimento que ele fez dessa região aqui. Olhando para o price action do Ether, eu vejo que o Ether está apontando para cima. Por isso que eu falo, a gente vai ter a atualização do Xangai dia 12, cara. A gente tem o BTC até dia 14 para se decidir dentro do triângulo. Os planetas estão todos alinhados e eu acredito que esse alinhamento está sendo para cima. Acredito que a gente vai ter Ether subindo sim. Olha só, se a gente olhar para um Ether aqui, ó, mais de longo prazo, mais semanal, a gente vê que no semanal a gente tem uma formação de pivô de alta no Ether. Se a gente olhar para exatamente o supply, a distribuição do supply, a gente está com todo o supply aqui embaixo do Ether, a gente tem poucas resistências. Assim que a gente rompeu os $2.000, que é essa região mais chata aqui do Ether, a gente não tem grandes resistências para cima, ou seja, o Ether ele está meio que livre. Depois que ele rompeu os $2.000, ele vai ficar mais livre para ele poder subir. Por que que ele vai estar mais livre para poder
subir, não vai ter tantas zonas dos arrependidos. Essa região aqui, ó, dos 2.800, 3 mil dólares ali, vai ser zona dos arrependidos, mas é bem baixa. Veja que a maior concentração do supply, ela tá aqui embaixo. Olhando para tudo isso, cara, olhando para todos os cenários, pegando uma perspectiva da análise on-chain, olhando para os Ethers que estão em stake, olhando para o BTC, olhando para a volatilidade do BTC, olhando para padrão gráfico de times frames mais curtos, como 4 horas, olhando para tudo isso, eu vejo que a gente tem uma alta probabilidade aí do mercado romper essas regiões para cima exatamente nessa semana. Não acho que a gente vai passar dessa semana, porque a gente já tem toda a consolidação há bastante tempo, cara, a gente já teve 3 semanas consecutivas de Candle Doji, simplesmente o mercado tá bem lateral, volatilidade bem comprimida, e para mim a gente vai ter uma porrada em breve. Beleza? Bom, então essa foi a nossa análise de hoje. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente analisa algumas altcoins. Amanhã a gente fala de price action de altcoins. De segunda-feira a gente traz mais esse overview para tentar entender. E no dia 12 a gente volta a fazer também análise para entender como que foi o Shanghai Fork. Se foi tudo bem sucedido ou se não. Ou se o mercado foi para o outro lado. Se o mercado foi para baixo. E se foi para baixo, tá tudo bem, eu errei e faz parte do jogo. Eu erro também dentro das minhas análises, mas eu não vou ficar lutando contra o mercado, não vou ficar lutando contra a minha opinião. Se minha opinião tá errada, cara, a gente vem aqui, corrige a opinião e vê para que lado que o mercado está indicando novamente, beleza? O que mais importa aqui é a gente respeitar o mercado e não a nossa opinião, não o que a gente acha dentro do mercado, e sim o que o mercado está fazendo, beleza? Lembre-se que ele é majoritário. Bom, então é isso, forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã de volta aqui no canal, beleza? Então é isso, valeu e até o próximo.